Olá a todos e a todas, começa agora mais um Papo de Mãe e hoje a gente vai falar sobre alimentação e como o exemplo de pais e mães, o nosso exemplo, pode tornar a vida dos nossos filhos mais saudável. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a Bianca Naves, que é nutricionista e fundadora da NutriOffice. Muito obrigada pela presença, Bianca. Roberta, eu que agradeço. Você só esqueceu de um detalhe. Eu sou mãe também. São duas meninas, é isso? São duas meninas, Então Roberta. apresenta elas para gente. Então, eu tenho duas meninas muito sapecas, cheias de energia, que logicamente que são muito ativas, dão um pouco de trabalho, mas graças a Deus comem de tudo. Apesar de elas comerem de tudo, elas também adoram docinho, inclusive a mais nova. Eu tenho duas formiguinhas em casa que eu tento administrar da melhor forma possível. A mais velha é a Giovana, de 5 anos, e a mais nova é a Isabela, que vai completar 2 anos agora também. Você imagina só, né? É uma alegria, uma diversão e também um desafio conciliar maternidade, carreira, trabalho, sonhos. Mas eu falo que uma mãe bem nutrida, uma mãe bem cuidada, consegue cuidar melhor de seus filhos também. Então, ó, você tem toda essa sua experiência no consultório, com as suas filhas. Conta para a gente, o exemplo faz toda a diferença? Quer dizer, você pode educar as crianças para terem uma alimentação saudável através do exemplo? É fato que as crianças, se elas não têm contato com os alimentos, com a variedade dos alimentos, se elas têm um repertório limitado de vivência entre a alimentação, elas serão mais seletivas. Só que não adianta um pai, uma mãe, um cuidador, né, um vô, uma avó, ou quem estiver na linha de frente do cuidado das crianças aí no dia a dia, falar para a criança comer, mas não praticar. É A verdade, gente tem né? que, a gente tem que praticar. Por isso que eu falo que uma mãe, um cuidador, um pai bem cuidado cuida melhor. Se eu me Porque alimento bem, as crianças vão observar o meu comportamento. Não adianta eu falar para ela, consome salada se eu não estou consumindo salada. é Ou então não verdade. toma refrigerante se eu estou tomando refrigerante. Porque não adianta nada aquela mãe, aquele pai que come um monte de besteira o tempo todo, que bebe refrigerante em excesso. Aí vai exigir que os filhos tenham uma alimentação saudável? Não tem nem Exatamente. argumento, né? Não tem sentido, não tem sentido. E eu vejo muito, né, que principalmente as mães, elas começam com esse novo olhar para a alimentação, para uma dieta mais inclusiva, com mais nutrientes, com um repertório maior, na gravidez, né? As mães, elas despertam para essa necessidade, porque mãe normalmente abre mão de muito autocuidado, inclusive, em prol dos filhos. Não que a gente tenha que fazer isso, mas que seja uma iniciativa, uma motivação para a mãe se cuidar também, Sim, né? E sim. isso vale para todos os cuidadores, né? Porque, afinal, as crianças vão repetir, sim, o hábito dos adultos. É fato, se a criança vê que pai e mãe comem fruta de sobremesa, ela vai entender que aquilo é a sobremesa. Não que ela não vai gostar de doce, que nem na minha casa, as minhas meninas adoram doce, né? Assim, mesmo a mais novinha, que nem tem 2 anos, já tem a curiosidade pelo doce, porque a mãe adora, mas não que tenha com frequência. Mas elas já sabem que a sobremesa é fruta, então tem a fruteira, elas podem escolher a fruta que elas quiserem, não precisa ser também só a fruta que eu oferto, é a fruta que tiver disponível ali, né? Elas sabem que tem que ter um verde no prato, que seja uma verdura crua, uma verdura cozida, né? Já faz parte do contexto. Mas tudo isso, Roberta, tem que ser de forma leve, para que a criança crie uma boa relação com a comida desde sempre. Não adianta o pai e a mãe chegar com as suas frustrações, com as suas limitações. A gente precisa se desenvolver na maternidade, na paternidade, para tornar esse momento das refeições um momento, sobretudo, de prazer. Quer dizer, os pais têm essa responsabilidade, né? O comportamento deles influencia na alimentação dos filhos, mas tem que ser uma coisa natural, né? Dando exemplo e também ali na escolha, na hora de fazer as compras, na hora do que você vai oferecer à mesa,
na hora do que você vai oferecer ali em casa, para um momento de lazer. Isso tudo faz a diferença. Faz a grande diferença. E eu falo que a exceção justifica a regra. Quando a regra da casa é uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva, né, com a oferta adequada de alimentos naturais, enfim, com a prioridade de uma refeição caseira, no caso, o nosso famoso arroz com feijão, carne magra, verduras e legumes, é a base da alimentação dos brasileiros e é muito saudável, né? Pode entrar um macarrão de vez em quando, logicamente, né? Sempre acompanhado de vegetais. A exceção que seja um doce no final de semana, que seja uma comemoração de um aniversário, um bolo, né? Ou então mesmo algum fast food que seja eventual, que seja esporádico, que seja exceção, não há problema. Quanto mais restrição que a gente causar, levar para esse comportamento, mais compulsão a gente pode levar no futuro. Entendi. Então, tudo no equilíbrio. Entendi. Tudo no equilíbrio. Só que essa conduta, esse comportamento, parte inicialmente de quem está na linha de frente de cuidado das crianças. É verdade. Então, a gente tem que evitar os excessos. Não precisa simplesmente proibir de comer determinado alimento. Você disse aí que as suas filhas adoram um doce. Dá para monitorar, dá para controlar, é isso? Você sabe que vai ser tentador para as crianças ter o chocolate à vista? Não precisa deixar o chocolate à vista, mas elas também precisam aprender a lidar com o chocolate à vista. Mas é muito individual, é como cada família escolhe levar aquela rotina alimentar, aquela relação com a comida, né? Eu e meu marido, a gente define, né, assim, a nossa conduta única. Então, a gente conversa com as meninas. Na nossa família, a sobremesa é fruta. Na nossa família, a gente não come doce durante a semana. Na nossa família, a gente senta para fazer as refeições. Você torna aquele hábito um comportamento do grupo familiar. Né? E é engraçado que a minha filha de 5 anos, a Giovana, ela repete: na nossa família não pode sentar no sofá para comer. Mas e aquela criança que não gosta de fruta, que não gosta de verdura? Qual a dica, Bianca? Os pais, as mães devem insistir? Não adianta ficar oferecendo toda hora, essa criança rejeita. Roberta, acho que a minha primeira recomendação é paciência. É tomar uma dose extra de paciência, porque pai e mãe, nós estamos hoje com essa vida moderna que a gente tem sempre correndo. Sempre correndo, por conta dos horários, por conta de trabalho, isso aqui. E quando a gente fala em alimentação, nós também devemos praticar a paciência e a presença durante as refeições, mas com a criança a gente tem que aceitar que ela não vai querer toda hora, que ela não vai comer tudo, ou que ela não vai gostar, mas a gente não pode deixar de ofertar, dela visualizar. Já que minha filha não come salada, eu nem vou colocar no prato. A gente coloca no prato. Qual é a importância da família sentar junta à mesa? Pelo menos aí uma refeição do dia, ou quando der, qual é a importância do pai, da mãe ou do responsável estar ali com o filho durante a refeição? Roberta, nós não podemos esquecer que o convívio social à mesa é tão importante o quanto a gente se alimenta, ou como a gente se alimenta e o que a gente se alimenta, né? Então, o convívio social ele é determinante para um momento de prazer, de harmonia, de trocas, de experiência, de criar memórias afetivas né, durante as refeições. E esse é um ritual muito, muito importante para a saúde física e, sobretudo, emocional. É no momento onde as crianças conversam, se abrem, contam das suas experiências. Pai e mãe podem, nesse momento, também fazer todo um papel de educação e, ao mesmo tempo, de entretenimento. Então, é muito importante, pensando nesses dois aspectos, tanto para o exemplo do que se come, mas também pelo exemplo desse momento em família, sentados com calma, apreciando uma boa refeição. E nesse momento não é para ficar brigando, exigindo que a criança raspe o prato, que ela coma isso, coma aquilo. É um momento, assim, como você falou, de prazer, de vínculo, né? de afeto.
Exatamente, exatamente. A gente vem de uma cultura brasileira, né, que a criança gordinha é a criança saudável, que a criança tem que terminar o prato inteiro, raspar o prato para considerar que ele se alimentou bem, que tem que comer tudo, não pode sobrar, ou então não tem castigo, ou muitas vezes tem a chantagem, se não comer tudo não tem sobremesa. São chantagens que não trazem repercussão positiva na saúde da criança e nem mudam o comportamento. O que é importante? A gente ajudar a criança a entender qual é seu nível de saciedade, entender quais são os sinais de fome, de saciedade, momento de parar ou continuar. Logicamente, a gente sabe que criança faz birra, criança faz manha, criança se distrai facilmente. A gente precisa olhar para o nosso ambiente e torná-lo mais favorável com uma refeição mais concentrada. Né? E a gente fala muito do mindful eating, que é a atenção plena. Treinar isso com as crianças. É lógico, se pai e mãe estão com o celular na mesa, a criança adora o celular, vai querer pegar o celular. Se a televisão está ligada, o som da TV ou a propaganda chama a atenção da criança. Qualquer estímulo extra pode desviar a atenção da criança, né, do foco da alimentação naquele momento, inclusive dela sentir os gostos, diferentes sabores, enfim, e sobretudo interpretar, receber os sinais do organismo de fome e saciedade. Então, nada de telas, né, nessa hora, nesse momento das refeições, se concentrar na comida. Nada de tela. É lógico, Roberta, aqui tem algumas situações esporádicas, que é bom sair da rotina também, né? Na minha casa a gente tem uma mesinha de criança, uma mesinha baixa de criança, que fica na cozinha, ao lado da bancada, que normalmente os adultos, mas às vezes as crianças vão para a bancada também. E no final de semana, minha filha mais velha fala, mamãe, hoje é sábado, eu posso tomar o café da manhã assistindo TV? E pegar a mesinha e levar para o meio da sala de TV? Eu falo, pode, porque hoje é sábado, hoje é um dia diferente. Entendeu? Hoje é sábado, hoje é um dia diferente. Hoje a mamãe libera, hoje está liberado. Tem exceção para a regra, né? Para não ficar uma coisa também tão maçante. Tão... Engessada. É verdade. Quanto mais leve, tem que ter. Criança gosta de rotina, criança gosta de limite, gosta e precisa. Criança precisa saber até onde ela vai. Mas é também, dentro de uma condição saudável, né? É legal a gente também abrir algumas exceções. E para nós pais, a gente sabe da nossa responsabilidade para que os nossos filhos comam de forma saudável, mas também a gente se sente muito julgado, cobrado. Nem sempre o pai e a mãe vai conseguir estar à mesa, ou nem sempre vai conseguir cozinhar com esse filho, com essa filha. Nem sempre vai dar para ter 3 vegetais coloridos. Não dá tempo, é tudo muito corrido. Quais as dicas para essa família? Roberta, primeiro a gente tem que lidar com a culpa. Nós pais temos que saber que a gente faz o melhor, que está em nossas mãos e o que está disponível para a gente. E que a gente sempre está fazendo o que é o nosso melhor, mas nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos. E que está tudo bem se isso for de vez em quando. Se em algum momento a gente perder, né, a regra e perder o controle, é normal. Mas o que importa é a gente saber que todo o nosso plano de vida, nosso plano de gerenciamento familiar, nosso plano de gerenciamento alimentar da família, e muitas vezes é a mulher que está à frente dessa missão, está, na maior parte do tempo, saudável, né? E o que importa? No momento que eu estou com meu filho, eu estar com meu filho, tentar desligar do celular, tentar apreciar aquele momento, né? Tentar estar 100% atento àqueles sinais que tanto você emite, que nós emitimos como pais, e como a gente recebe dos filhos também. Então, é algo treinável isso. A gente precisa treinar para estarmos presentes nos momentos determinantes cruciais, tá? E lidar melhor com a culpa. Nós sempre vamos fazer o que está dentro do nosso alcance, o que nós podemos fazer de melhor, mas nós não somos perfeitos e não vamos ser nunca perfeitos. E a Bianca também está nas redes sociais com várias dicas para uma vida saudável, né? Para uma boa alimentação. E, sobretudo, vitalidade e bem-estar, né, Roberta? Nós precisamos estar bem. Papais e mamães de plantão por aqui, nós precisamos nos cuidar para poder cuidar melhor. Muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço, Roberta. Até breve.